Deus, o pastor Djalma Pinho, que é aqui da nossa igreja, do nosso ministério, vai abençoar a sua vida, acrescentar fé, porque quando a palavra de Deus é pregada, a fé acrescenta. Vamos recebê-lo com aplausos. Chega aqui, Djalma. A paz de Cristo, amados. Nós somos muito privilegiados. Bom, hoje eu estou com a minha família aqui, minhas 4 mulheres. Gente, eu tenho muita mulher em casa. São 3 filhas, né? Mais a minha esposa. E os 2 cachorrinhos também é fêmea. Pensa, né? É tudo mulher lá em casa. Bênção demais. Nós estamos aqui juntos para adorar a Deus com vocês. Como o pastor disse, eu sou daqui. Talvez alguns quase não me vejam, porque eu tenho viajado muito. Estou aqui mais na reunião de obreiros, também na nossa ceia. E nós frequentamos o recreio, né? Minha família está toda ali no recreio, participa do recreio. Mas é uma honra e um privilégio a gente poder estar aqui junto com o nosso pastor, poder ouvir o nosso pastor. Você é privilegiado. Eu viajo por aí, aonde eu vou, assim, como é que faz para trazer um pastor aqui? Eu falei, você não faz, não. É difícil trazer. Nós temos ele aqui todo domingo, olha aí, praticamente, né? É uma honra, você tem que, né, entender isso e valorizar isso é bênção demais. Bom, deixa eu pedir ao pastor que eu pudesse estar apresentando o meu novo livro. Eu estou lançando um livro chamado 7 erros que mentes brilhantes não cometem. Apesar de parecer um tema assim, bem ligado ao empreendedorismo e tudo mais, não é. 7 coisas que mentes brilhantes não cometem, ele é resultado num trabalho que eu tenho feito com muitas pessoas do reino. Na verdade, assim, eu sou pastor, mas também eu tenho um trabalho que Deus colocou no meu coração, trabalhar com pessoas do reino. Tem que ser crente, eu não trabalho com pessoas que não são crentes, tem que ser crente, e eu consigo ajudar essa pessoa, através de uma mentoria, a que ela atinja o melhor dela para o reino, para que ela trabalhe no reino. E aqui eu tenho experiências incríveis, são 7 coisas que eu descobri que se você não cometer na sua vida, são princípios bíblicos, são coisas da palavra, que se você não cometer esses erros, você vai dar certo. Então aqui eu tenho testemunhos de muitas pessoas legais, de jogadores do Flamengo que eu mentoriei, do capitão da seleção brasileira, o Thiago Silva, de outros grandes homens de Deus, pessoas incríveis que hoje fazem um trabalho bonito para Deus e que eles não cometem esses erros e por isso eles conseguem ser vitoriosos naquilo que faz para Deus. Se você quiser, esse livro vai estar lá fora para você. O meu livro principal é Inteligência Espiritual, ele foi minha tese de doutorado, que nós transformamos em livro. Ele já é um best-seller no Brasil, está em todas as livrarias, aliás, a última edição esgotou, já está na 8ª edição, já está esgotado, e aí, se você quiser, também tem ali fora. E eu tenho um livro também pela Central Gospel, faça-me um favor, Viva o Seu Milagre, que é, na verdade, a inteligência espiritual na prática. E eu preparei um curso, porque assim, esse ano que vem vai ser o ano de quê? Beleza. Ano da família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todo tema que o pastor coloca, todo tema que a igreja recebe, ele não é só um tema para nortear só a igreja. Ele é uma palavra profética do pastor para a igreja. Ele é uma palavra que Deus colocou no coração do pastor e é liberada sobre a igreja para que naquele ano algo tremendo e poderoso aconteça na sua casa, na sua vida, nesse ano, na família. Então nós cremos que algo incrível vai acontecer na família. Agora, não adianta a gente querer, desejar, e você não cumprir determinados princípios, e você não ter determinados conhecimentos que vai fazer com que você faça desse ano realmente um ano extraordinário. Então eu tenho um curso que eu vou disponibilizar nesse ano, durante todo esse ano, pela internet. Ele é um curso que eu já vendi a quase R$1.000, a unidade do curso, pela internet, em lançamento digital. Mas eu vou fazer eles para vocês a R$100. É praticamente o preço da taxa da plataforma. Por que eu vou fazer isso? Porque lá você vai aprender relações pessoais, inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência financeira, porque eu acredito que esse ano vai ser o ano que mais você vai ganhar dinheiro na vida. Acho que umas 10 pessoas aqui receberam, mas eu acho que esse ano vai ser o ano que você mais vai ganhar dinheiro na vida. Você vai precisar administrar isso.
Então, esse curso que engloba em 3 módulos diversos conhecimentos importantes para você e sua casa, você vai poder acessar por apenas R$100 e pode pagar lá em quantas vezes você quiser, né? Lá tem o acesso a isso aí. Então, trouxe isso aí para abençoar a sua vida, se você puder. Tamo junto. Abra sua... Aonde? Aqui na saída, né? O pessoal geralmente coloca ali fora, na saída. Ah, o curso, aonde vai ser? Ah, desculpa, é online, pessoal. O curso é online. Você, quando sair ali, você vai dizer, eu quero fazer o curso. Você vai pagar o curso, os R$100, eles vão pegar o seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail, e a gente põe você na plataforma. Tá bom? Desculpa eu não ter explicado, para você nem entender mesmo. Né? E assim, você tem 1 ano para fazer, você pode fazer durante 1 ano. Ah, eu estou ocupado agora, pastor. Você tem 1 ano para fazer o curso lá na plataforma. Tá certo? São mais de 30 ferramentas para poder ajudar você na sua vida pessoal. Tá bom? Gênesis capítulo 12, eu quero falar com você sobre o padrão da nossa fé. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé. As bases doutrinárias estão em Cristo, mas o padrão da fé está em Abraão. O próprio Jesus diz isso. E eu queria que você pudesse entender isso de uma forma, assim, clara, dizendo o seguinte: Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, nós temos que refletir o que Ele é. Deus é espiritual. Nós somos espirituais. Apesar de estarmos num corpo biológico, apesar de termos emoções, nós somos seres espirituais. E se nós não aprendemos a viver nas dimensões do Espírito, nas dimensões da fé, a gente não consegue viver a plenitude da vida com Deus. E é sobre isso que eu quero pregar hoje à noite. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. A história de Abraão é uma história interessante, porque geralmente a gente começa a mergulhar na história de Abraão a partir do próprio Abraão. Mas é importante você fazer um pequeno resgate de como é que Deus chamou Abraão nesse capítulo 12 aqui. Porque Deus chamou. Como Ele chamou? Em que circunstância ele foi chamado? Ele era filho de Terá. Terá, seu pai, tinha 3 filhos: Naor, Arã e Abrão. Um dia, Arã morre. Eles estão em Ur dos Caldeus. Arã morre. E ao Arã morrer, o pai, Terá, parece não lidar muito bem com aquela situação. Ele resolve então levantar acampamento. Eles eram meio que nômades. Eles resolvem então levantar acampamento e tirar o povo dali de Ur. E ele sai a caminho, diz a Bíblia, de Canaã. Interessante que não havia um chamado de Deus para ele ir para Canaã, mas ele vai a caminho de Canaã. Às vezes, né, Deus tem essas coisas. Você vai ver pessoas que você vai olhar e vai dizer assim: está indo para o caminho certo. Está indo para o caminho certo. Mesmo que ela não entenda, mesmo que não saiba porquê, está indo no caminho certo. Terá, aparentemente, estava indo para o caminho certo. Ele sai de Ur dos Caldeus, junto com a sua família, talvez porque não soube lidar com a morte de seu filho. Eu digo talvez porque a Bíblia não explica isso, mas ele vai em direção a Canaã. Aí ele passa numa cidade chamada Harã, ao lado de Nínive, uma cidade chamada Harã. E quando ele passa nessa cidade, a Bíblia diz que ele resolve parar. Por que ele resolve parar? Bom, a Bíblia também não diz, mas eu posso conjecturar. Talvez o nome da cidade tenha acionado gatilhos na sua mente da perda do filho Harã. Era o mesmo nome. Ele então, talvez tenha recebido aquela carga emocional, porque perda não é todo mundo que sabe lidar, e tem um processo para lidar com isso. Os psicólogos sabem muito bem disso, né? E ensinam sobre isso, trabalham com isso com seus clientes. Você tem o processo do luto. Ele parece perder o filho, não lidar bem com isso, passa numa cidade chamada Harã, de repente ele resolve parar na cidade.
e a Bíblia diz que ele vai morrer nessa cidade. Deus me trouxe aqui essa noite com uma coisa no meu coração, sabe? Eu creio que esse ano de 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu não estou dizendo isso só para te agradar, é porque eu acredito que independente do que vai acontecer na política, eu acredito que independente se vai ser um ano extraordinário para a igreja no sentido, né, de um ambiente político agradável ou bom, ou se vai ser uma poderosa perseguição contra a igreja, eu não me importo muito com isso. O que eu acredito é que Deus jamais nos desamparará. Nós temos aprendido isso com o nosso pastor, essa instrução que nós temos. Você precisa estar apegado ali em Deus. Mas escute muito isso que eu vou dizer aqui para você. Terá parou, porque não soube lidar com o que perdeu. Nós passamos por um período de muitas perdas. Pessoas perderam empregos, pessoas perderam parentes. Eu conheço muitas pessoas que até não tinham problema e nem medo da Covid, mas um parente ficou doente e ele perdeu, e agora ele mesmo não sabe lidar com a Covid. A fé continua ali dentro, as coisas continuam ali dentro, mas emocionalmente ele não consegue lidar. Pessoas que perderam um relacionamento, pessoas que perderam um emprego, pessoas que perderam um negócio. Deus me trouxe aqui para dizer para você, independente do que você perdeu, você não vai parar. Talvez você não está sabendo lidar com isso ainda. Terá morreu porque não soube lidar. Mas nesse momento em que ele morre, Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. O teu pai não soube lidar com isso, mas você vai sair daí. Você não vai parar. Deus me trouxe aqui para dizer para você: o negócio que você perdeu não vai parar você. A pessoa que você perdeu não vai parar você. Se você perdeu uma condição, você tinha uma condição e você desceu, isso não vai parar você. Porque eu cuido de você. Eu guardo você. Eu estou com você. Deus diz para Abraão: Abraão, sai da terra do teu pai. Sai dessa casa. Sai desse ambiente que matou o seu pai. A primeira dimensão que eu acredito que Deus precisa abrir na nossa vida, para a gente copiar do pai Abraão, porque Deus precisou abrir 7. Quantas eu disse? 7. Eu vejo 7, pode ter até mais, mas eu vi 7 dimensões que precisaram ser abertas na vida de Abraão, para que Deus pudesse fazer dele o nosso padrão. A primeira é essa daqui. Deus disse: sai dessa terra. O teu pai não soube lidar com as situações, mas eu vou te ensinar a lidar com tudo. O teu pai ficou doente, o teu pai adoeceu, mas você não vai morrer igual ao seu pai. O pai de Abraão provavelmente era idólatra, mas Deus queria levantar em Abraão o pai na fé. A história da sua família não vai se repetir em você. As desgraças da sua casa não vão se repetir em você. Eu acredito que Deus tem uma nova história poderosa, linda, tremenda, que você vai abraçar em nome de Jesus. A primeira palavra é essa: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e para um lugar que eu te mostrarei. Deus diz que vai mostrar um lugar. Aí ele vai dizer as promessas para o obediente. Ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você. Agora escute: eu vou abençoar você e vou engrandecer o seu nome. Eu acredito que vai ter um tempo, e está chegando esse tempo em que as tragédias da sua vida não vão parar as promessas de Deus para você. Ele vai te abençoar, Ele vai te engrandecer, Ele vai fazer de você bênção para as nações. Pastor, mas eu moro na Penha, como é que eu vou ser bênção para as nações? Mas você vai ser bênção para as nações. Você não tem ideia de onde a sua pregação vai chegar. Você não tem ideia de onde o seu testemunho vai chegar. Você não tem ideia de onde a história da sua vida vai chegar. Eu creio nisso. Você vai ser bênção para as nações. Agora preste atenção. Ele diz: eu vou te engrandecer, eu vou erguer você, e você vai ser essa bênção que eu tenho para você. Primeira coisa, sai. Primeira dimensão geográfica ou atmosférica. A gente não dá muito valor para isso às vezes. A gente acha que a nossa vida com Deus é só uma vida intrapessoal, uma vida entre eu e alguém, entre eu e os meus amigos, entre eu e a minha igreja. Mas a sua vida com Deus não é só o território da sua casa. Existe uma geografia onde Deus te envia.
Deus falou para Abraão: sai dessa geografia que eu vou te enviar a uma outra geografia. Quando Deus te envia a uma geografia, Ele te envia para conquistar. Nós não vivemos debaixo da geografia ou do poder de outros. Nós somos filhos do Deus vivo, fomos feitos para governar e dominar. Deus nos fez, Ele disse: domine vocês. Ele disse: domine vocês. E nós aprendemos, nós temos testemunho isso em casa. Eu me lembro quando nós viemos para cá, para 1190, a antiga igreja, 1191, que nós começamos a orar porque nós tínhamos uma pessoa, não vou falar assim claramente, mas vocês vão entender. Nós tínhamos um espírito que baixava numa pessoa aqui perto. E esse espírito trazia gente do mundo inteiro para cá. O cara fazia milagres, fazia um monte de coisa aqui. E esse demônio que baixava aqui nessa pessoa, dominava o território. Ele tinha influência sobre o território. As pessoas, ao invés de ir para a igreja, iam para lá. Qual foi a estratégia? O pastor Silas começou a mandar a gente orar. O senhor lembra, pastor? O senhor começou a mandar a gente colocar as mãos para lá. Estende a mão para lá. Isso é conquista de território. Quando o Senhor enviou os discípulos, Ele não enviou os discípulos a pregar. Ele enviou os discípulos a conquistar territórios. Demônios, eles gerenciam territórios, eles governam sobre territórios. Quando você chega, você é um representante da igreja, você tem autoridade para quebrar isso. A igreja tem esse poder. O pastor começou a mandar a gente orar, e a gente começou a orar em pouco tempo, aquele negócio acabou. Vou nem dizer como para você, mas o negócio acabou. Deu um rolo lá, o cara ficou enrolado com moleque, com isso, com aquilo, acabou. Nunca mais eu escutei falar que esse espírito desceu no planeta Terra. Vou repetir o que você falou, o que eu falei. Esse espírito descia há anos em várias pessoas, com a mesma mentira, dizendo que era um tal, né? Eu ia falar de novo, dizendo que era um espírito que descia com o nome de um tal de um médico lá. Nunca mais ele desceu, porque a igreja orou e dominou o seu território. Nós temos testemunho disso. Me lembro quando fui pastorear em Bangu, no local onde nós fomos pastorear, que o pastor Santos alugou a igreja, ia ser um prostíbulo, vamos dizer assim. Hoje a gente tem até medo do que fala, né? Que está na internet gravando. Então, ia ser um prostíbulo. Esse local ia ser um prostíbulo, um lugar de prostituição. O pastor alugou para a igreja. Em volta dali, tinha 4 locais em volta, que eram territórios onde também espíritos desciam. Você entendeu o que é? Lugares onde espíritos desciam. 4. Nós começamos a orar. A igreja chegou no local. Nós passávamos pelas ruas com azeite, orando, tomando posse. Isso aqui, nossa, em nome de Jesus. Agora tem uma igreja aqui, as pessoas vão se converter. Essa igreja vai encher, essa igreja vai lotar. 2 anos. Os 4 fecharam. Não, você não escutou isso não é possível. Eu disse que em 2 anos a igreja orando, os 4 pontos onde os demônios baixavam lá, fecharam. A igreja foi chamada para dominar territórios. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus estava dizendo para Abraão o seguinte: geografia é importante. O seu pai travou naquilo que ele perdeu, mas você não vai travar. Você vai sair daí e eu vou te usar por onde quer que você passe. Ele disse que mostraria um local. Eu ainda não encontrei na Bíblia o local que Deus mostrou a Abraão. E por que eu não encontro esse local? Porque o local estava dentro dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te deu autoridade. E aonde você estiver, você é a igreja. Nós estamos debaixo de uma palavra profética do pastor Silas, e que eu e a minha casa vamos nesse ano ser abençoados. Agora escute, essa bênção não é só para mim, para minhas filhas e para minha esposa. Essa bênção são para os meus vizinhos. Essa bênção é para o território onde eu moro. Você vai ganhar pessoas lá no seu prédio, você vai ganhar pessoas lá no seu trabalho, você vai trazê-las para a igreja. Nós vamos batizar. Esse ano vai ser o maior batismo da nossa igreja. E sabe por quê? Porque você vai entender que reino se move em você. É geografia, é governo, é busca, é conquista. Nós somos igreja.
Nós recebemos uma palavra, nós recebemos o ID de Jesus. Essa é a nossa convocação. Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, você não vai ter mais influência deles. Os erros do teu pai não serão cometidos em você. Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? A segunda dimensão. Deus disse, sai dessa terra. A palavra hebraica aqui, ler lerá, sai, ler lerá, é a mesma palavra dita a Gideão, 700 anos depois. Vai nessa tua força, Gideão. A mesma palavra, vai nessa tua força, ler lerá, é a mesma palavra dada a Abraão, mas por que não foi traduzido assim? Porque o propósito ali era diferente. Agora preste atenção, o que Deus está dizendo a Abraão: Abraão, sai do lugar que você está, porque eu botei uma força, um poder dentro de você, e eu vou te mostrar por onde você vai passar. Vem, há um poder dentro de você, diga assim, há um poder dentro de mim. Que poder é esse que há dentro de mim? Que poder é esse que Deus diz para Abraão, vai nessa tua força. Há um poder que eu botei dentro de você. Digo, o meu poder é o meu propósito. Deus tem um chamado na minha vida, e esse chamado precisa estar alinhado à vontade de Deus. Uma vez alinhado à vontade de Deus, esse propósito se move em poder. Você tem poder dentro de você. Você tem um chamado dentro de você. Eu não preciso saber quem você é, onde você nasceu, em que lugar você está. Basta eu saber que você aceitou a Jesus, que você é um servo de Deus. O poder do Espírito Santo está dentro de você. E ele está alinhado com o reino. O Espírito Santo está alinhado com o reino. Quando você vive na plenitude do Espírito, e você busca essa plenitude, você se alinha a esse reino, e aí, meu irmão, se prepara, as coisas vão acontecer. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. A Bíblia diz buscai. A Bíblia não diz quando você achar. A Bíblia diz buscai, é um processo. No momento em que você começa a buscar, o que vem em sequência já está valendo. Então ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Quando você começar a buscar o reino, há um processo que vai deflagrar. Por que eu digo processo? Por causa da justiça. O que é justiça? É quando uma lei opera em seu favor. Quando você começa a buscar a Deus, uma lei dos céus começa a operar por você. Essa lei é do reino. Quando você começa a buscar o reino, o Pai começa a mandar tudo que você precisa para cumprir o seu propósito. Está faltando sabedoria, ele vai mandar. Está faltando inteligência, ele vai mandar. Está faltando recurso, ele vai mandar. Está faltando gente, ele vai mandar. Começa a buscar, começa a buscar. E ao buscar, o Senhor vai enviar o que precisa. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E por que eu sintonizei nesse texto? O que tem a ver com o poder que se move dentro de Abraão? É porque Jesus, em Lucas 17, 21, ele vai dizer que as pessoas estão procurando o reino, mas o reino não está do lado de fora, em visão exterior. O reino está dentro de você. Uau! O reino está aqui dentro. Ele está se movendo aqui dentro. Não importa se você é uma pessoa rica ou pobre. Não importa. Todos nós somos vasos de barro. Mas esse poder, essa excelência, ele se move em mim e em você para o cumprimento do ID de Jesus. Para o cumprimento da vontade do Pai. Sai, Abraão, sai da tua terra, lerá, vai nessa tua força, e você vai cumprir o propósito do reino. Há um poder dentro de você, que vai conduzir você, que vai levar você. Terceira dimensão. Ele disse, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. E se Deus nos abençoa, logo somos abençoados, sim ou não? Não. Não se assuste. Ele disse, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar. Mas ele coloca uma condicional. Ele diz, e tu sejas uma bênção. Vamos entender isso aqui? Há uma palavra liberada para a tua casa, para a tua família. Há uma palavra liberada para você. Deus vai te engrandecer e vai te abençoar, mas tem uma condição. Você tem que entender o que é a bênção. Você tem que entender que bênção é essa que Ele coloca sobre você.
A palavra bênção é a palavra brahá. Diga comigo, brahá. Brahá, que é bênção, para o judeu não é a mesma coisa que para a gente, que bênção é algo que a gente recebe entregue. Tipo, ganhei um livro de presente. Ai, que bênção. Isso para judeu não é bênção. Isso para a Bíblia não é bênção. Bênção não é receber um algo. Bênção não é receber algo sem que eu faça nada por ele. Bênção é uma capacidade de conquistar algo. Bênção é a palavra brahá. Toda a palavra hebraica, se você quer entender ela, você tem que buscar de onde ela veio, de que raiz ela veio. Estudiosos dizem que a palavra bênção vem de uma outra palavra chamada beret. Diga comigo, beret. Você já falou um monte de palavra hebraica aqui hoje, hein? Já viu que você está chique assim? Brahá vem de beret. Brahá é bênção. E beret o que é? Joelho. Deixa eu beber mais uma água aqui. Se liga agora. Que eu sei que muita gente pensou aqui que joelho é oração, porque tem a ver, né? Joelho tem a ver com oração. Mas escute isso. Deus é rei. Todo rei, quando quer dar autoridade, dar domínio para alguém, o que ele faz? Ele convoca a pessoa e ela vem à presença do rei. E chega na presença do rei, para o rei dar a ela, ele não fica de igual para o rei, não. Ele tem que ajoelhar diante do rei. Aí ele ajoelha diante do rei. Aí o que o rei faz quando ele está ajoelhado? O rei pega o seu cetro, a sua autoridade, e coloca sobre ele. O nome disso é brahá, bênção. Ele está entregando a bênção. O que é aquilo ali? A autoridade para ele agora sair da presença do rei e ir para o lugar onde o rei determinou e dominar sobre aquele território. O que Deus está dizendo a Abraão é o seguinte: eu vou te dar o meu brahá, eu vou colocar a minha autoridade de bênção sobre a sua vida, mas você vai ter que você vai ter que ser a bênção. Você vai ter que receber essa autoridade. Você vai ter que encarnar essa autoridade em você. Você tem que encarnar o domínio, o governo. E agora, o que significa isso? A minha identidade. Então, a segunda dimensão que você precisa abrir é da sua identidade. Você tem que saber quem você é. Você não é um cara qualquer. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. A palavra semelhança, segundo Myles Monroe, a palavra semelhança é identidade. A palavra semelhança é a palavra kabod, vem da origem kabod, que é glória. Escute isso. A maior expressão de alguma coisa é a glória dela mesma. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu fiz de você a minha maior glória na terra. Então escute, quando você assume a sua identidade, Satanás não vai poder deter você em um ponto nenhum. Não vai segurar a sua família, não vai segurar seus projetos. Por que não vai? Porque você reflete aquilo que Deus é na sua vida. Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, mas você vai ter que ser essa bênção que eu disse que você é na sua própria identidade. Receba isso. A quarta dimensão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, vem cá. Conta essas estrelas do céu. Abraão, não sei nem se começou a contar, porque é impossível contar as estrelas do céu. Segundo a ciência, tem mais de 100 milhões de estrelas a olho nu. São bilhões de estrelas, mas a olho nu, se você pudesse contar, seriam 100 milhões de estrelas. Como você vai contar 100 milhões de pontinhos brilhando no céu? Abraão vira para Deus e diz: Senhor, não tem como contar. E Deus diz: assim será a sua descendência. Deus vai te mostrar coisas grandes e incríveis na sua vida que vai ser difícil de você acreditar quando você ouvir. Mas escute, você precisa abrir essa dimensão da visão na sua vida. Abraão olha para as estrelas, escuta Deus dizer: olha, assim será a sua descendência. E quando ele escuta isso, a Bíblia diz que ele creu. A Bíblia chega a dizer que ele creu contra a esperança.
mesmo sabendo que a sua mulher não tinha como dar luz. Ele acreditou que assim seria, como Deus está falando, milhares e milhares de filhos viriam de uma mulher estéril. Ele creu, e a Bíblia diz que quando ele creu, aquilo lhe foi imputado por justiça. O que é justiça? Uma lei começou a operar a meu favor. Quando ele creu, a Bíblia diz que uma lei começou a operar. Isso significa o seguinte: Deus foi lá e abriu o ventre. Você está aqui orando, você está aqui buscando. Enquanto você está podendo ver, contemplar, assistindo, vendo talvez coisas que talvez você não acreditasse que pudesse acontecer, mas hoje você está vendo pela fé, está deixando que a sua visão se abra e acredite, mesmo que tudo mostre diferente. Você está olhando e está dizendo: não, eu sei que vai acontecer. Deus está falando para mim que vai acontecer. Parece ser impossível, mas eu sei que vai. Parece ser difícil, mas eu sei que vai. Quando você começa a fazer isso, uma lei começa a operar a teu favor. Aí portas que estão travadas se abrem. Aí milagres começam a acontecer. 2 Coríntios 5:7 diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E a fé é um firme fundamento de coisas que eu não vejo, mas acredito. A quinta dimensão. Deus chama Abraão e diz para ele: Abraão, como é o teu nome? Ele disse: meu nome é Abrão. Abrão significa pai de alturas, ou pai de uma tribo, ou pai de uma hierarquia. Pai de uma tribo, pai de uma hierarquia, pai de um contexto único, exclusivo. Esse é o meu nome. Deus disse: mas o que eu tenho para você não é isso. O que eu tenho para você vai além desse título, desse nome, desse rótulo que você hoje tem. Por isso eu vou mudar o seu nome. Seu nome não será mais Abrão, mas Abraham. Seu nome vai ser estendido, porque eu não quero que você seja bênção para uma tribo, eu quero que você seja bênção para as nações. Deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Nunca se apegue a rótulos. Você não foi chamado por rótulos e nem foi feito por Deus por rótulos. O problema é que quando a gente se apega a rótulos, nós nos limitamos. Todo rótulo é um limite daquilo que Deus quer fazer para você. Eu quero ser médico. Ok, então você só vai ser uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas. Ponto, você se limitou. Eu vou ter um título de, de professor. Ok, você só vai dar aula então. Eu sou, o meu sonho na vida é ser um policial. Muito legal, então o seu negócio é prender bandido. Todo título que você cravar em você, limitou você. Cuidado com o que você busca, cuidado com os títulos. Tem muita gente correndo atrás de títulos e estão perdendo o melhor que Deus poderia dar para ela, porque elas estão agarradas a um pequeno detalhe que talvez melhore a forma com que ela expõe o nome dela. Doutor, PhD, mestre, que título te atrai? Mas qualquer título limita você. Abraão foi limitado por um título. Eu estudei economia. Se você me encontrar na rua e falar assim: economista e tal, muito legal, eu sou economista. Mas se você me chamar de economista, isso vai me limitar. Todo mundo sabe que eu fiz coach. Mas se você me chamar de coach, isso vai me limitar, porque a ideia que as pessoas vão ter é que eu sou só aquele cara que motiva os outros e não sei o quê. Eu estudei neurociência. Mas se você me chamar de neurocientista, vai parecer que eu só trabalho com a cabeça dos outros. O maior título que eu tenho é pastor. Não tem título maior do que esse, porque é um representante de Deus na terra. Mas até como pastor, eu tenho limite. Eu não posso fazer qualquer coisa como pastor. O pastor tem um limite de raio de ação. O pastor de vez em quando fala que eu não posso induzir vocês a isso, eu não posso induzir, porque eu sou pastor. Agora, se você quiser me alegrar, esqueça todos os títulos. Quando você me encontrar na rua, você pode dizer assim: ei, servo do Deus vivo.
Porque se eu for servo, Deus me usa como pastor. Se eu for servo, Deus me usa como pipoqueiro. Se eu for servo, Deus me usa como evangelista. Se eu for servo, Deus me usa como o que Ele quiser. Mas eu preciso ser servo. O maior título de Abraão era amigo de Deus e não o nome dele. Quem entendeu o que eu falei aqui agora? Por favor. O seu maior título é a sua intimidade com Deus. O seu maior título é a sua intimidade com Deus. Se apegue a isso. Seja servo, deixa Deus te usar. Hoje nós ordenamos aqui, o pastor ungiu aqui 68 pastores e 20, quantas pastores? 24, 22 pastoras. Mas sabe por que eles foram ungidos? Não foi por causa do título. Eles foram ungidos porque são servos do Deus Altíssimo para servir a igreja do Deus vivo. E é isso que faz da gente forte. Quem entendeu o que eu disse? Então tem uma outra dimensão muito importante, a dimensão da comunicação, o que você comunica. Quando você está apegado aos seus títulos, você pode comunicar arrogância, você pode comunicar vaidade, você pode afastar pessoas de você quando na verdade você deveria ganhá-las. Você pode afastar pessoas da igreja quando na verdade você poderia trazê-las. Abraão, você não vai ser chamado mais. Preste atenção no que estava acontecendo. Quando Abraão recebeu de Deus dizendo que ele seria engrandecido, seria bênção para as nações, ou seja, várias nações, mas quando ele voltava para casa, o que o pessoal chamava ele? Pai da nossa tribo. Deus tinha uma promessa para ele, mas o povo verbalizava outra coisa. Você tem que tomar cuidado com isso. Deus tem promessas na sua vida, mas você vai receber palavras de outras pessoas. Você tem que saber se você vai receber aquilo que Deus está dizendo para você, ou aquilo que o mundo está querendo taguear você, para usar um termo aqui da internet. O mundo vai querer botar rótulos em você, mas o seu rótulo vem da palavra. Essa palavra viva é que diz quem você é. Sexta dimensão. Como é o nome da sua mulher, Abraão? A minha mulher se chama Sarai. Sarai, esse I é um iot. Isso é tipo um sufixo, se bem que a palavra lá é ao contrário, né? Seria um prefixo, mas que é escrito ao contrário. Mas quando você tem esse iot, por exemplo, o nome de Deus é El, Deus. Quando você bota Eli, fica meu Deus. O nome dela era Sara, porque Sara é princesa ou esposa. Quando você põe o iot, significa minha princesa ou minha esposa. Uma das coisas que atrapalha muito Deus te usar é quando você, sabe, achar que você é dono de tudo. Deus vira para Abraão e fala assim: vou mudar o nome da sua mulher. Como é o nome dela? Sarai, ou seja, minha princesa, minha esposa. Ele disse: perdeu o playboy. Vou tirar o iot. Agora ela não é mais sua. Agora ela é princesa das nações. Agora ela é bênção para as nações. Uma das primeiras coisas que eu aprendi no seminário teológico com um professor de ética, ele me chamou e disse: você vai aprender agora, vocês vão aprender agora o que é ser um cristão. Anote aí. Ser um cristão é transferir todos os seus direitos pessoais para Deus. Cristianismo é o seguinte: quando eu aceito a Jesus, não sou mais dono de nada. Quando eu aceito a Jesus, minha casa é do Senhor Jesus, meu carro é do Senhor Jesus, o meu salário é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor Jesus, inclusive meus direitos. Alguém me agride, é do Senhor Jesus a vingança. Se você não entender isso, você vai sofrer muito na vida cristã. Agora, quando você entende isso, não fica difícil dar o seu dízimo, porque não é seu, é de Deus. Não fica difícil dar oferta, porque o dinheiro não é seu, é de Deus, você está devolvendo só. Não fica difícil você usar o seu carro para trazer um irmão para a igreja, porque não é seu. Não fica difícil você tirar um tempo seu para orar, ou para fazer qualquer outra coisa, porque o tempo também não é seu. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Essa dimensão eu chamei ela de desapego, mas ela tem uma outra... uma sombra aqui em cima disso, porque o que eu poderia chamar de desapego, né? Poderia até brincar com você aqui, né? Para você falar aí, desapega, desapega, desapega. Mas tem uma outra coisa interessante aqui.
é que essa função do desapego na nossa mente, ela também é a função da honra. Essa dimensão do desapego poderia chamá-la, sem errar, de dimensão da honra, e talvez seja uma das maiores dimensões que nós temos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A honra é a plataforma onde os milagres acontecem. Todo sucesso, felicidade, todo o seu alinhamento com Deus, toda forma de Deus te usar de forma poderosa ou não, ela acontece sobre a plataforma da honra. Quando você entende o que é honra, você entende o que Deus pode fazer na sua vida. Eu me lembro que eu fui convidado para pregar num seminário de honra. Num seminário grande de honra no Brasil, onde talvez a pessoa que me chamou seja uma das maiores autoridades. O pastor convida ele sempre a estar aqui, né, na Slavec. Ele me chamou para falar sobre honra lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou autoridade em honra. Eu não conheço muito, né? Eu tive que estudar muito. E confesso para você que fui nervoso nesse dia. Quando eu peguei o avião indo para lá, eu já tinha preparado umas 2 ou 3 mensagens para poder ministrar, mas eu sabia que tudo que eu ia falar lá, aquelas pessoas já tinham sido ensinadas, porque eles investem muito nesse conhecimento sobre honra. Eles ensinam bastante sobre isso. Eu falei, Jesus, eu tenho que falar uma coisa diferente, uma coisa... Posso chegar lá e repetir o que todo mundo fala? E eu fui assim nervoso, fui angustiado. Quando o avião subiu, no desespero que eu estava, acho que Deus teve misericórdia. E ele falou assim, me responde uma pergunta. Quem é a pessoa mais honrada que você conhece? Me passaram várias pessoas na minha cabeça, como a pessoa do meu pastor, as pessoas de outros pastores conhecidos, pessoas grandes, homens de Deus, que Deus tem usado poderosamente, mas eu sabia que aquela pergunta não era uma questão normal. Eu disse, Senhor, Tu és a pessoa mais honrada que eu conheço, porque honra para mim é distinção, é quando alguém é muito diferenciado. Então eu acredito que o Senhor é a pessoa mais honrada que eu conheço. Aí Deus disse assim para mim, você acertou, mas eu não sou a pessoa mais honrada, eu sou a própria honra. Pastor, quando Deus me disse isso, eu sou a própria honra, aquilo me abriu uma luz assim. Eu fui impactado com aquela palavra. Mas ele não terminou ali, ele foi mais fundo, ele disse, se eu sou a honra, quem você é? Se você é minha imagem e semelhança, e eu sou honra, quem você é? Eu comecei a chorar naquela hora, me emociona lembrar desse momento. Eu disse, então eu sou honra. Se eu sou honra, você é honra. Quando você honra o seu pastor, você manifesta quem você é, porque você é honra como ele. Quando nós entregamos o dízimo, nós honramos o reino. Quando nós damos oferta, nós honramos o altar. Quando nós entregamos primícia, nós honramos a casa, o templo, o sacerdote. Tudo tem a ver com honra. E quando nós fazemos isso, o que nós mostramos não é a minha vontade de honrar alguém, na verdade é a minha natureza. A coisa mais incrível que eu acho nisso aqui, nessa história, é o seguinte: quando Noé sai da arca, ou ele vai sair da arca, e Deus abre a porta da arca, Deus diz para ele, Noé, sai com todo mundo, seus parentes todos, sua família inteira, pega os bichos, espalha os bichos todos. Aí para pensar, o que está acontecendo ali? Noé está herdando a terra inteira, morreu todo mundo. Ele é dono de tudo, não tem cartório, não tem nada, ele é dono de tudo. O cara sai como dono de tudo, ele abre assim e fala, meu Deus, agora eu sou dono do planeta. Primeira coisa que Noé faz, ao sair da arca, ele faz um altar. E ele diz,
tá bom, eu vou me espalhar por aqui, mas só que é o seguinte, eu sei que tudo isso aqui é seu. Qual é a reação de Deus a isso? A Bíblia diz que quando Deus cheira o perfume suave daquele sacrifício de Noé, ele diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da honra que Noé colocou sobre o altar. Por que ele fez isso? Aí é conjectura minha, é uma análise minha, e meu pastor pode me corrigir. Na hora que Deus viu Noé honrando a ele, ele viu: meu DNA está ali dentro. Ele expressou quem eu fiz, ele expressou a honra. Noé expressou o que eu sou. Noé expressou a honra. A honra, ela quebra a maldição na sua vida. A honra cura a sua família. A honra cura a sua casa. É por isso que quando você vê uma pessoa que desonra, uma pessoa rebelde, essa pessoa não é feliz. Você pode olhar para ela, no rosto dela, e você vai ver uma pessoa infeliz. Pessoa que desonra casa, família, mulher, igreja, pastor. Pessoas de desonra não são felizes. Nós temos que abrir essa dimensão da honra na nossa vida. Esse ano é o ano da família. Honre sua casa. Honre sua família. Esse ano é o ano da família. Que seja também o ano da honra na sua vida. Que você não quebre nenhum princípio de honra. Porque esse princípio é uma das dimensões mais poderosas para que os milagres venham. Ele é o único princípio que fez Deus voltar atrás. A Bíblia diz que Deus não volta atrás em nada. Mas quanto aos filhos de Eli, ele voltou atrás. Eu disse que vocês estariam perante mim, a tua família inteira, eternamente como sacerdote. Mas longe de mim fazer tal coisa, porque aqueles que me desonram, eu também desonrarei. O princípio da honra é tão poderoso, que só é o único que pode quebrar a palavra do próprio Deus. E eu termino aqui na dimensão profética. A última dimensão que eu vejo tão importante que ele fez na vida de Abrão, é que no final da vida, depois de ter dado tudo a Abraão, ele disse: agora eu quero um sacrifício, eu quero que você me dê seu filho. Difícil isso, porque era o filho amado, o filho da promessa. Como é que eu vou dar uma coisa que dele depende o resto da profecia? Mas ele pega o menino no dia seguinte, ele não questiona, ele não pensa, ele pensou, mas ele não questionou, ele pegou o garoto, e no dia seguinte estava ele lá, levando o garoto para o sacrifício. E ele vai a caminho do sacrifício, e quando vai chegando no pé da montanha, parece que o menino era aqui da Penha, muito esperto, inteligente. Virou para o pai e disse assim: pai, tem um problema ainda, estou vendo que não tem nenhuma ovelha aqui para sacrifício. Que tá, né? Cadê a ovelha? Onde está aqui o carneiro, o cordeiro? Não tem nenhuma rolinha aqui para a gente matar. Cadê o sacrifício? Ah, meu irmão, que coisa mais linda, você vai ver. Abraão podia virar para o garoto e falar assim: olha, infelizmente, o sacrifício é você. O garoto ia estar correndo até hoje. Ele podia dizer não, que geralmente os pais fazem isso quando a gente não sabe o que fazer. Fica tranquilo, o pai sabe o que está fazendo, né? Mas não, ele vira para o garoto e diz assim, talvez olhando lá para o cume da montanha, ele chama o garoto e diz assim: olha, Deus proverá para si. Deus proverá para si o sacrifício. Você tem poder nas tuas palavras. Você é filho de Abraão pela fé, e Deus te deu pela fé poder nas suas palavras. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E sabe o que é fé? Não é tiro no escuro. Fé é você ter certeza de uma coisa que ainda vai acontecer, mas não tem perspectiva de acontecer. Mas aqui dentro você tem certeza, então você profetiza, verbaliza, você diz: vai acontecer, vai abrir, vai quebrar tudo, vai acontecer. Oh, eu creio nisso. E você libera a palavra e aquilo acontece. Você meio que põe Deus em xeque, porque Ele te deu autoridade para isso. Ele pede um sacrifício a Abraão, e agora Abraão diz assim: não, ele é que vai prover lá em cima no Calvário, lá em cima no Moriá, ele que vai prover. E ele sobe.
E ele vai subindo. Para a glória de Deus, quando ele vai chegando no topo, que ele olha para o lado esquerdo, o que que tinha lá, irmãos? O que que tinha lá? O que que tinha lá? Fala alto. O que que tinha? Quando ele está subindo assim e olha para a esquerda, o que que tinha lá? Nada, não tinha nada. Não tinha nada. Você está achando que é mole assim, né? Ah, profetizou, já está lá e tal. Não, não tinha não. Depois você lê o texto, você vai ver que ele pegou o menino. Olhou, nada, não tinha nada. Pegou o menino, botou o menino, não tinha nada. Amarrou o menino, não tinha nada. Ele pega então o cutelo e quando ele vai descer, que o anjo recebe a ordem, vai lá embaixo, que eu vou ter que atender o que ele profetizou, porque eu sei que ele vai fazer aquilo que eu mandei. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé, mas isso não pode ficar só na fantasia. Nós somos chamados de filhos de Abraão pela fé, mas isso não pode ficar só na filosofia, na conjectura. Nós somos filhos de Abraão na fé, para aplicar o ID, para aplicar o governo de Deus na terra, para expandir o reino, para receber as palavras proféticas que saem do nosso altar, para ganhar almas para Cristo, para viver o Evangelho. Você entrou aqui hoje, quem sabe você ainda não se envolveu plenamente com o Evangelho. Está levando talvez um Evangelho até meio sem graça. Você é filho de Abraão. Você tem que mergulhar nessas 7 dimensões. Você tem que mergulhar em Deus. Na sua obediência, sua natureza precisa ser revelada. O mundo precisa ver honra em você. O mundo precisa ver fé em você. O mundo precisa ver as naturezas de Deus em você. Deus é amor, Deus é justiça. Tudo que Deus é tem que estar em você. Toda a instrução do altar. A igreja não é uma coisa desconectada. Tudo que nós temos de pilares da fé, tudo que nós defendemos, autoridade, unidade, tudo isso aqui tem um motivo. O motivo é cumprir o reino. Mas não adianta o pastor e nós organizarmos a igreja inteira se você não está envolvido. Se você não é a nossa flecha lançada para conquistar o território lá onde você mora, no bairro, no prédio, no local onde você está. O primeiro passo para começar uma vida assim é entregando sua vida a Jesus. O primeiro passo é entregando sua vida a Jesus. Eu não sei a vida que você está levando, mas eu sei que o que Deus quer fazer com você é o que Ele fez com Abraão. Sai da tua terra. Não importa a religião que você tinha com seus pais, não importa a influência que você tinha dos seus pais, não importa o trauma, as perdas, tudo que passou na sua vida, acabou hoje. Vamos começar uma vida nova. Sai agora e deixa Deus fazer uma vida nova. Se você quer entregar sua vida a Jesus para uma vida nova, eu quero perguntar a você se você faz uma oração comigo. Se você quer entregar sua vida a Jesus agora, eu vou pedir para você fazer uma oração comigo. Aonde você estiver, feche os seus olhos. Se você quer entregar sua vida a Jesus, onde você estiver, feche os seus olhos e diga assim, aí dentro do seu coração, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não mereço, mas tu comprastes com teu sangue a minha vida no Calvário. Eu aceito a ti, peço perdão pelos meus pecados e te peço, faça de mim um discípulo teu. Se você fez essa oração comigo, onde você estiver, faz um sinal e termine dizendo amém. Levante a mão e faça um sinal, dizendo: pastor, eu fiz a oração com o Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu orei com o Senhor. Onde você está? Levante sua mão bem alto, para que eu possa ver. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor. Aqui na minha esquerda, aqui no meio, aqui em cima, não sei, aqui em cima talvez alguém fez ali, graças a Deus vi você também. Aqui também, deixa eu ver aqui desse lado, quantos levantaram a mão? Aqui também, outra pessoa ali. Deixa eu fazer um pedido para você lá atrás, graças a Deus pela sua vida. Deixa eu fazer um pedido para você que levantou a mão. Peça licença no seu lugar, vem até aqui o altar, que eu quero fazer uma oração de consagração da sua vida. Você pode fazer isso? Peça licença por gentileza e vem até aqui. Essa é a maior decisão que uma pessoa pode tomar na vida.
Essa é a decisão mais especial, mais incrível, mais extraordinária que um ser pode fazer. Porque é o momento em que você coloca a sua vida nas mãos de Jesus, na mão de Deus, para que você seja o que Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser essa pessoa especial. Venha, venha, deixa Deus te trazer, deixa o Espírito Santo te trazer. Que coisa mais linda, que coisa mais linda, jovens aqui na frente. Olha, várias pessoas. Se você trouxe um visitante aí, pergunte para ele: você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Pergunte a ele: eu vou com você. Você quer entregar sua vida a Jesus? Eu vou com você. Chame ele, e eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ver uma mudança, uma transformação de forma poderosa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar por você. E nós acreditamos no poder do Evangelho, não é no poder do pastor ou da igreja, mas no poder de Jesus, que muda, transforma e restaura a nossa vida. Nós vamos orar. Estende a mão sobre essas pessoas, por favor, meu irmão, minha irmã. Faça a sua oração aqui de novo, de concordância.